Academia de Pregadores sempre trazendo o melhor para você no conhecimento bíblico, teológico e também respondendo aí as suas questões com os professores. E eu estou aqui com ele, pastor Eliel Gabi, que alegria. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Moisés, a paz do Senhor aos alunos da academia. E você que ainda não é aluno, seja bem-vindo a este universo de conhecimento teológico. Corre para cá, dá tempo ainda. Até que ponto a teologia é eficaz na vida de um pregador ou até mesmo de um pastor local? O Lucas perguntou, pastor. A teologia só faz sentido se você tem noção plena do seu conceito. A teologia, ela só será eficaz se o operador da teologia tiver a consciência de que teologia nada mais é do que instrução, do que doutrina, do que uma linguagem que os homens se utilizam para explicar o conteúdo da revelação, que é a Bíblia. Então ela se torna eficaz a partir do momento em que o seu operador tem um compromisso com a palavra de Deus. A Isabela, acredito que seja aqui o perfil, não é pergunta, mas sim uma constatação. Um dos melhores professores da Academia de Pregadores. Obrigado pelo carinho. Eu sou presenteado por Deus pelo carinho de muitos alunos que eu encontro no Brasil e em diversas nações. Deus abençoe a todos. O Cris Borges, né? Ou Cristiano Borges, acredito, porque o perfil sempre vem aquela, né? O Cristiano Borges está perguntando: Paz, qual comentário bíblico o senhor recomenda para estudo mais profundo? Eu gosto muito de todos os comentários. A minha sugestão não seria um comentário específico, seria um comentário de um comentarista pentecostal. A Academia de Pregadores, ela tem uma visão teológica pentecostal, então priorize. Isso não significa que você não lerá outros comentaristas, mas procure um comentário elaborado por um teólogo pentecostal para alinhar o seu pensamento pentecostal, a sua convicção pentecostal com uma interpretação pentecostal clássica. Esse é um anseio de muitas pessoas aqui. O Márcio Silva Rodrigues está perguntando: quais as características de um chamado? Ou seja, como podemos identificar um chamado? Eu diria que para se identificar um chamado, eu preciso desconstruir toda esta ideia equivocada que nós temos de chamado. Eu estou me dirigindo aqui a pregadores que buscam no estudo da palavra do Senhor desenvolver uma caminhada ministerial com excelência. Primeiro, chamado não é pregar. Nós não podemos relacionar o chamado tão somente à atividade de pregação clássica. De repente, Deus me chamou, Deus te chamou para fazer um trabalho que não seja tão público, tão explícito e que se manifestará em excelência onde Ele me colocou. Esse é o grande desafio que começa na minha vida. E eu tenho a certeza que se nós entendermos que o chamado está relacionado àquilo que Deus tem para mim, eu não terei dificuldade de desenvolvê-lo onde quer que ele seja desenvolvido. Passamos a entender o que Paulo disse, que tudo aquilo que tiver na mão para fazer, faça conforme as tuas forças, é isso? Conforme as tuas forças. Quando eu comecei a pregar nos lugares mais improváveis, nas igrejas mais improváveis, nos cultos mais improváveis. E no início eu tinha dificuldade, porque eu pensava que Deus tinha para mim as grandes igrejas, os grandes púlpitos, os grandes públicos. E hoje, passado alguns anos, eu entendo que os maiores frutos que eu pude testemunhar estão presentes nos lugares mais improváveis. Glória a Deus. Como posso alcançar o ministério? Primeiro, eu preciso entender o que é ministério. Ministério significa prestação de serviços. A palavra ministério, inclusive, está relacionada na sua origem a remadores de embarcações que se posicionavam no porão dessas embarcações. Não eram vistos, não eram conhecidos, trabalhavam em ambientes insalubres, em ambientes que não seriam de forma alguma aprovados nos dias de hoje, e lá eles faziam o barco andar. Então, o verdadeiro ministro é alguém que rema sem ser conhecido, mas que faz o barco chegar no seu destino final. Que fantástico, que extraordinário, glória a Deus. Paz, ainda falta algum sinal para se cumprir antes da volta de Cristo?
Kel Souza fez a pergunta. E sobre o ministério foi o Cícero Bezerra que fez a pergunta. Um abraço, irmão Cícero, que Deus lhe abençoe nessa trajetória. Os sinais da volta de Jesus, eles sempre estiveram presentes na história da humanidade. Não só agora. Por quê? Sempre houve a necessidade da parte do homem de verificar um sinal e, ao verificar esse sinal, ele se sentir motivado ou responsabilizado em caminhar de acordo com a revelação de Deus à humanidade. O fator pandemia despertou este sentimento escatológico que tinha sido abandonado pela igreja. Nós não ouvíamos mais pregações sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento da igreja, sobre julgamento das nações, sobre milênio, sobre pré-tribulação. Isto naturalmente despertou em nós, de forma positiva, um interesse em olharmos para o fim dos tempos como uma realidade no plano de Deus que está em plena execução ainda nos dias de hoje. Um abraço, Kel Souza. Samuel está perguntando, qual é o seu conselho para um jovem pregador? Seja você mesmo. Evite imitar alguém. Ou buscar inspiração em alguém é positivo. Imitar alguém não é positivo, é negativo. As suas limitações te colocarão em lugares onde outros não chegaram. Assuma a sua identidade. Quando nós assumimos a nossa identidade, Deus se responsabiliza em cuidar de nós. O meu conselho aos jovens pregadores, aos iniciantes ao ministério, é não abandone a sua identidade. Assuma a sua posição e deixa Deus te usar com toda a liberdade. O Mateus está dizendo aqui uma palavra de gratidão. Pastor Eliel, muito obrigado por ter me mostrado o que realmente é a teologia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, porque nas aulas que ministro aqui na Academia de Pregadores, eu tenho usado uma expressão que nós sofremos com os exibicionistas teológicos. Gente que não está preocupada com o reino e com a instrução fundamentada na Bíblia Sagrada e que compartilha com os membros da igreja vãs filosofias, como diz a Bíblia. Nós não precisamos de vãs filosofias. A teologia cristã é fundamentada no poder de Deus. O que nós precisamos é de poder de Deus nos dias de hoje, porque é este poder que nos aperfeiçoa e que nos transforma. Por que a teologia é vista como algo que esfria o crente? O Raul Ney está perguntando. Porque grande parte dos operadores da teologia não tem compromisso bíblico. Grande parte daqueles que ministram e falam em nome de Deus não conhecem a revelação de Deus na Bíblia Sagrada e utilizam o espaço público, do púlpito, da honra e oportunidade que Deus lhe deu para compartilhar vãs filosofias. Naturalmente que quando os membros da igreja ouvem aquilo que não é palavra de Deus, despertam em seus corações um desprezo por esse tipo de conteúdo. Quando nós estivermos comprometidos com a palavra de Deus, a teologia será aceita. Quando a teologia produzir no meio da comunidade cristã frutos para a glória de Deus, ela não mais será rejeitada. Eu vejo como uma prova disto os grandes teólogos do passado têm as suas obras até hoje como referência, porque levavam a teologia a sério. Exatamente, comprometimento com a palavra de Deus. O que é teologia? Eu falo muito isso aqui, pastor Moisés, para os nossos alunos de introdução bíblica. Se você ainda não entrou na academia, certamente quando você aqui chegar, você vai fazer essa disciplina. A palavra teologia é muito simples na sua etimologia. Theos, de Deus, e logia, o estudo ou o tratado. E a gente às vezes não entende o significado do tratado. O que é esta ciência, esse tratado? Tratado nada mais é do que uma linguagem que o homem utiliza para explicar aquilo que foi revelado por Deus. Quando nós tivermos este compromisso de explicar numa linguagem simples,
uma linguagem que foi utilizada por Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso padrão de referência, nós vamos chegar ao coração de muito mais gente que a gente possa imaginar. Em breve teremos mais bate-papo esclarecedores como este. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor Eliel. Obrigado, um grande abraço, Deus te abençoe.